Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora estamos começando uma aula de Sociologia, aula 6 do primeiro trimestre do terceiro ano do ensino médio. E a aula de hoje tem como tema a continuação daquela obra que a gente começou a ver na aula passada, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, mas a gente vai estudar algo muito restrito dessa obra, né? Um conceito muito específico, muito peculiar, que é justamente o conceito de homem cordial. Tudo bem? Olha só, esse trecho aqui do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai dizer: a cordialidade, a lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definitivo do caráter brasileiro. Bom, olha só. Eu lembro que eu falei na aula passada, nos vídeos da semana passada, que você deveria compreender o conceito de cordial em Sérgio Buarque de Holanda, não como muita gente erroneamente tem entendido, com esse cordial relacionado com o cordeiro, né? O homem cordial, ou seja, o homem brasileiro, é alguém que só abaixa a cabeça, como um cordeirinho, como uma ovelhinha, que só obedece, não tem senso crítico. O Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, não tem muito a ver com esse conceito de cordial. Tem a ver com cordial no sentido do core, em latim, coração. Ou seja, é o homem que age tendo, de certa forma, a raiz da sua ação está no sentimento, né, no coração, na emotividade, certo? Isso daí tem consequências sociológicas fundamentais, importantíssimas, consequências que vão resultar em coisas que reverberam na nossa sociedade brasileira até hoje. Tudo bem? Olha só, a adjetivação do homem brasileiro como cordial teria sido colocada como uma característica nata da chamada raça brasileira, ou seja, é algo inato no ser humano, no homem brasileiro, né, na sociedade brasileira. É algo que já nasce com ele. O que Sérgio Buarque de Holanda fez foi destrinchar as causas desta cordialidade e, a partir daí, explicar como ela, que é enraizada no perfil psicossociológico do povo brasileiro, contribuiu para que todas as mazelas que conviveram e ainda convivem com as relações sociais no Brasil, né? Ou seja, essa característica ela vai estar na raiz de uma série de problemas sociais que estão presentes na sociedade brasileira, no Brasil atual. Podemos dizer que nós brasileiros geralmente pensamos e fazemos tudo a partir da afetividade. Temos uma imensa dificuldade para entender as formalizações políticas, né, os protocolos, e somos, portanto, incapazes de separar daquilo que é público o que nos é privado. Ok? Vamos dar uma pausa aí, vamos compreender fora o texto. Se a gente analisar algumas culturas europeias, especificamente a alemã, a suíça, a austríaca, né, a gente pode perceber que existe ali neles, sociologicamente falando, um elemento de racionalidade muito forte, de planejamento, de austeridade, características racionais que fazem com que essas sociedades se consiga perceber que as opções do homem dentro dessa sociedade se dá a partir de um cálculo racional. Ou seja, são atitudes, muitas vezes, que podem até ser taxadas como atitudes frias, calculistas, mas no fundo, é porque a base dessas ações, desse tipo sociológico, está na razão, no cálculo racional. Essa característica, Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que não está presente no brasileiro. Muito motivado pelo homem ibérico que veio para cá, que era um homem muito motivado pela emoção, pela aventura, e essas marcas continuaram presentes no tipo sociológico brasileiro, ok? Para a gente fazer essa distinção.